Falar do desemprego. A gente bateu o recorde agora, né? Com 5,4%, a menor taxa de desemprego já registrada na série histórica. Muita gente nas redes sociais dizem que esses dados não são confiáveis, que o governo é Uhum. que manipula os dados e que tem muita gente aí que está sem trabalhar porque ganha Bolsa Família, então não precisa trabalhar. O que você tem a dizer a respeito sobre quem Não, pensa que Bolsa sim. Família está maquiando os dados de desemprego no Brasil? Ou você não entende da metodologia, não entende do processo, então você é um ignorante, ou seja, você não sabe como que ele funciona. Para esse grupo não tem problema nenhum, você pesquisa, você pode aprender. Você tem aquele que sabe e manipula, que aí é o mau caratismo. Falando em não acreditar em dados, Carla, deixa eu mudar um pouco a pauta aqui, falar do desemprego. Tá. O governo tem apresentado taxas de desemprego cada vez menores, a gente bateu o recorde agora, né, com 5,4%, a menor taxa de desemprego já registrada na série histórica. E a gente sabe, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas esses dados eles são produzidos pelo CAGED, né, no Ministério do Trabalho. Muita gente nas redes sociais, aqueles especialistas, os mesmos que previram o fim do Brasil, dizem que esses dados não são confiáveis, que não dá para acreditar, que está tudo errado, que o governo é Uhum. que manipula os dados e que, inclusive, tem muita gente aí que está sem trabalhar porque ganha Bolsa Família, então não precisa trabalhar. Você já deve ter visto esse tipo de argumentação, né? Dá para confiar nos dados do CAGED? O que você tem a dizer a respeito sobre quem Dá. pensa que Bolsa Sim. Família está maquiando os dados de desemprego no Brasil? Olha, são duas opções básicas, né? Ou você não entende da metodologia, não entende do processo, então você é um ignorante, ou seja, você não sabe como que ele funciona. Para esse grupo não tem problema nenhum, você pesquisa, você pode aprender. Para o grupo que sabe e não acredita, você precisa estudar de novo ou tentar acreditar nos dados, e tem aquele que sabe e manipula, que aí é o mau caratismo. Então, a gente tem aí algumas possibilidades. Então, primeira coisa, é, o CAGED, ele não é medido, né, da forma que ele inventou uma metodologia. Isso não funciona desse jeito. Essas metodologias, elas são as mesmas, usadas no mundo todo. Então, a organização disso, a recomendação disso, vem da Organização Internacional do Trabalho, da própria OIT. Então, como é que você mede a questão? A gente usa a palavra desemprego, mas a palavra mais atual é desocupação. Então, como é que funciona isso? Eu vou pegar aqui uma informação importante. Nós estamos falando de 211 mil domicílios, 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, esse é um volume que a gente está falando. São 2 mil entrevistadores do IBGE, mais 500 agências. Então, esse é um volume gigantesco de dados e de esforço para isso. Então, basicamente, você vai construindo dois grupos. Você pergunta para a pessoa se ela está ocupada ou desocupada. Então, você tem primeiro dois grupos: o grupo dos ocupados e os grupos dos desocupados. E aí você vai abrindo isso. Bom, mas a sua ocupação, né, o seu trabalho, seu emprego, é com carteira assinada, é sem carteira assinada, você trabalha por conta própria, você é informal, você vive de bico, você trabalha o tempo que você gostaria ou menos do que você gostaria para saber se você tem uma capacidade ociosa aí, e aí você vai montando esses grupos. Para quem é desocupado, estuda, não estuda, qual é a faixa etária? E aí tem, inclusive, uma categoria que é super importante, que é aquela pessoa que ela já procura emprego há mais de um ano e ela não acredita mais que ela vai encontrar, Aldrin, e se chama o desalentado. Então, inclusive, esse é o primeiro item que eu vou ver quando o CAGED sai, se diminuir o número de desalentados.
Com isso posto, onde que esse entrevistador pergunta para a pessoa se ela recebe Bolsa Família? Em lugar nenhum. Então, não há essa pergunta. Por que não há esta pergunta? Porque ele pode receber o Bolsa Família e fazer bico. Porque ele pode receber o Bolsa Família após a regra que mudou do Bolsa Família. É importante, vou repetir, a regra do Bolsa Família mudou. Você tem uma regra de transição, você pode ter emprego com carteira assinada, continuar recebendo o Bolsa Família por 12 meses, ainda no valor reduzido. Você pode começar um pequeno negócio sem ter que sair do Bolsa Família, porque esta regra te dá uma segurança. Porque você já imaginou, Audrey, você perde emprego? Você volta para o começo da fila? Então, esta regra de transição fez toda a diferença. Qual é a diferença? 75% dos empregos CLT carteira assinada são de beneficiários do Bolsa Família. Puxa vida, então, como existe má fé, né, dessas pessoas que ainda insistem nesse argumento de que a pessoa recebe Bolsa Família, pô, empresários grandes Empresários falando importantes. bobagem, Isso, né? isso, Olha, isso. não arruma, Pode não ser cons... ignorância ou pode ser má fé. Aí vai depender da categoria que ele vai estar. ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Então, olha, um dado importante para a gente ter: nós temos um recorde de população ocupada, são 102 milhões de trabalhadores no Brasil. Em nenhum lugar do mundo, Aldrin, você vai numa entrevista e pergunta para a pessoa, na França, na Alemanha, onde for, você recebe benefício do Estado? Sabe? E esse tipo de coisa nem procede. Não faz sentido, é verdade. Não. Bom, mais uma fake news. Aliás, foi uma das fake news mais propagadas nesse ano de Foi. 2025. Mais uma que a Carla Bene ajuda a gente a desfazer.